Oi gente, tudo bem? A gente vai agora para o nosso quarto vídeo, que a gente vai falar do momento da estética literária do Barroco. É uma estética, uma escola literária que eu gosto bastante, porque ela é muito contrastante, muito contraditória, tem muita coisa acontecendo ali, e é porque é onde o Brasil vai começar a aparecer. A gente vai ter um nome muito importante do Barroco na literatura, e essa questão do Brasil como colônia de Portugal já vai começar a influenciar muito o que vai estar acontecendo nas artes neste período. Eu vou abrir minha apresentação, só um minuto. Então o Barroco ele vai se dar a partir do século XVII, como eu disse, né, não é uma linha reta de ano, um vai acabando e começando o outro, mais ou menos, a gente estipula este período. E ele vai acontecer na Europa e agora também no Brasil, que é nosso maior interesse, né, entender a literatura brasileira, a literatura que acontece aqui. Porque aqui a gente já tem os portugueses já consolidando moradia aqui, então, né, trazendo o que vinha lá da Europa para cá. Por isso o Brasil também começa a despontar na literatura, nas artes nesse sentido. O contexto histórico deste momento. O Barroco é a representação daquilo que quer derrubar o que o classicismo estava fazendo. Ele vai ser nas artes a consolidação de ir contra tudo aquilo que o classicismo estava pregando. A cultura clássica, o paganismo, um ideal de vida muito mais ligado à razão e à ciência. O Barroco vai contra isso. O Barroco vai estar muito ligado à igreja. Ele vai tentar restaurar aquilo que a igreja vinha perdendo desde o humanismo e que ela tinha lá na época do trovadorismo. A influência nas artes, a influência na literatura, nos costumes de vida da população. Então, o Barroco vem trazendo, vamos dizer assim, a igreja nas costas e toda a questão, a igreja católica, quando eu falo igreja, tá, pessoal? Toda a questão da culpa, da religião, de um Deus que pune, de sofrimento mesmo, muito carregados entre si. Isso a gente vê muito mais do que até na literatura, mas na escultura. No Brasil, a gente tem neste momento Minas Gerais despontando como um lugar importante para a colônia portuguesa, porque ali vão ser começadas a descobrir as primeiras jazidas de ouro, até marquei aqui. Então, Minas Gerais começa a se desenvolver e ali a gente tem, visualmente falando, a estética barroca total. Aquelas esculturas, principalmente de aleijadinho, com muito sofrimento, muita dor, sempre ligadas à religião, porque o Barroco vai trazer isso com ele. Essa questão da religião muito forte, muito presente. Vamos voltar para o contexto histórico, então. A gente teve, neste momento, o Concílio de Trento, que é um evento onde a Igreja Católica vai se reunir para traçar estratégias para recuperar aquilo que ela estava perdendo. Então, não estou gostando disso aqui. A gente está perdendo o domínio. Vamos ver o que a gente pode fazer para restaurar. E em vez dela tentar convencer as pessoas de maneira conversando, né, mostrando o que a igreja tem de bom, ela vai para a repressão. Ela vai para a perseguição, ela vai para a austeridade, ela vai baixar de novo aquela questão punitiva, mas de verdade. E é isso que ela vai fazer. Agora, não, antes Deus punia, a gente falava para você que Deus punia porque você ficou doente. Agora a gente vai punir de verdade. Então a gente tem uma perseguição, uma repressão muito forte com a volta, de certa forma, de tribunais da Inquisição, que eles não tinham deixado de existir, mas eles estavam meio adormecidos, sabe? Então, vai voltar. Tanto que aqui no Brasil a gente não estuda muito, mas a gente teve casos de perseguição nesse sentido, de mulheres acusadas de bruxaria. Pesquisem depois, para quem tiver interesse, a história de Luzia Pinta, que foi uma dessas mulheres, que foi acusada de bruxaria pela igreja. E a quem vai personificar essa perseguição é a Companhia de Jesus, que vai então começar de novo
a vigiar as pessoas, a sondar as pessoas, a perseguir quem vai contra a igreja, quem fala mal da igreja, quem desafia a igreja, principalmente nos países católicos, bem fortemente católicos. E aqui a gente pode citar Espanha, Portugal e Portugal principalmente, mas também Itália, né, e França, que são ali os países mais católicos da Europa. Mas em Portugal e na Espanha, que são quem vai acabar afetando mais as Américas, isso vai ser também muito visto nas colônias, né? Vai baixar a Companhia de Jesus aqui, e com essa repressão mesmo de vigiar o povo, Pensem que aqui nas colônias, onde a informação demora a chegar um pouco mais, a gente vai voltar, a gente vai viver como na Idade Média neste momento. Então, com a igreja super vigiando, super fiscalizando, super não dando brecha para que as outras religiões cristãs chegassem aqui. Então, quando a gente tem invasão de holandeses, por exemplo, não é só defender as terras de Portugal, mas também evitar que os holandeses seguiam o calvinismo, se eu não me engano, que foi uma das religiões cristãs que surgem com a reforma protestante. Então, mas também de evitar que o calvinismo chegasse ao Brasil. Então, a igreja, de novo, está aqui na colônia, no Brasil, muito macunada, muito próxima com a nobreza, com o rei de Portugal. Então, a gente tem esse clima de medo mesmo, de repressão. O ouro começando a ser descoberto, e daí, epa, dinheiro, que vai muito para a igreja, que vai muito para Portugal. A gente tem as igrejas cheias de ouro, todo mundo ficando rico, todo mundo que eu digo igreja e nobreza, porque o povo brasileiro estava só, né, se matando, os negros escravizados, os indígenas sendo cada vez mais empurrados para o interior. Então, estava todo mundo explorando, todo mundo muito feliz explorando a gente aqui. E nesse sentido a gente tem uma mudança da capital, que passa de Salvador. Então o Nordeste perde o foco que ele tinha no começo, sendo a região onde os portugueses chegam aqui primeiro e onde são explorados a cana-de-açúcar no início, que foi o nosso primeiro bem de exportação como colônia. E o Sudeste vai começar a despontar então como região, e a capital passa a ser o Rio de Janeiro. O que a gente tem no Barroco em linhas de característica, né, que vai começar em Portugal, mas que vai ser refletido aqui também? Uma linguagem muito dramática. Lembra que o classicismo é objetivo. Aqui a gente tem drama. A gente também tem o racionalismo, porque vai ter uma estética que vai pregar essa questão de uma razão. Embora seja uma razão um pouco distorcida, porque o nosso maior representante dessa questão racional é um padre aqui, então é um pouco distorcida. Um exagero, um rebuscamento, muitas figuras de linguagem. A união do religioso e do profano. Então, como eu disse, é contraditório. Porque a gente pode pensar que eles já tinham tido acesso a todas as informações e a um modo de vida muito mais, vou colocar, livre, entre aspas, que vem do Renascimento, que vem do classicismo, né? Vamos lembrar, por exemplo, que as estátuas gregas são em sua maioria nuas, então aqui isso não vai poder. Mas eu vou destruir tudo? Não. Então vai conviver isso, uma arte muito dualista, então, nesse sentido. Um jogo de contrastes também, relacionando a isso. Tudo muito dual, vida terrena, prazeres da terra e a questão espiritual, então isso vai aparecer bastante. Valorização dos detalhes, então vai trazer muito, por exemplo, vai descrever uma flor, descreve no mínimo detalhezinho. E a gente tem vamos supor assim, duas subestéticas dentro do barroco, duas formas de se comunicar, que é o cultismo, que é o jogo das palavras, ou seja, muito mais rebuscado, com uma linguagem muito mais trabalhada, e o conceptismo, que vai dar valor ao conceito, à ideia. Esse sim é mais objetivo. E aqui no Brasil, a gente vai poder agora se voltar para a nossa literatura, a gente tem dois representantes muito importantes. O padre Antônio Vieira, que vai ser o maior representante do conceptismo, que vai ser mais direto, até porque a obra dele vai ser em grande parte sermões. Então, são os discursos que ele dava para o povo, as pregações. Então, ele tinha que falar de uma forma mais direta, né, para a população brasileira, composta de indígenas convertidos na mar, né, convertidos,
portugueses que vinham para cá e os escravizados. Então, é para essas pessoas que ele vai, né, pregar, em sua maioria. Embora os escravizados neste momento não gozassem, por exemplo, se justificava a escravidão pela questão, falando que eles não tinham alma, uns absurdos, enfim, uma volta nos ideais cristãos para justificar a escravidão, que é um absurdo. Então, o maior representante que a gente tem do conceptismo é um padre. É o padre Antônio Vieira, que vai fazer os sermões. Os sermões de Santo Antônio e dos Peixes é um dos mais famosos. Pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda é outro. Falando justamente disso, de quanto era importante a gente defender a colônia portuguesa dos holandeses que vinham para cá com outras crenças e tal. Então ele vai falar muito disso nos seus sermões. Mas ele também tinha umas ideias bem... Por exemplo, ele era defensor dos indígenas, num certo ponto. Então, ele era uma personalidade contrastante mesmo, como bem própria do barroco, assim. E Gregório de Matos, que é o meu preferido, porque Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, ele vai ser um representante do cultismo. É alguém que foi perseguido, porque ele vai falar mal da coroa. Ele né, Boca do Inferno, o apelido dele não é à toa. Ele não tinha papas na língua. Mas daí, a hora que ele era perseguido, era punido, era preso, daí ele já pedia desculpa. Então, ele vivia muito entre o perdão, pedir perdão e depois aprontar de novo, em todos os sentidos. O amor também ele vai tratar desse jeito, exaltar o amor, daqui a pouco não quer mais. A religião vai, né, de certa forma, quando ele pede perdão, muitas vezes pede perdão também no sentido religioso, por ter tido uma vida muito profana, muito mundana, e daí depois volta, né, para a igreja e pede perdão. O apelido dele de Boca do Inferno não é à toa. Assim, eu até brinco, não vou falar aqui, porque pode ter menor de idade escutando, mas eu até brinco que quem se espanta com o funk hoje é porque não leu alguns poemas do Gregório de Matos, porque os palavrões já estavam presentes ali. Claro que não os mesmos palavrões, porque os palavrões evoluem, como a língua evoluiu, né? Elas vão mudando. Mas ele era Boca do Inferno porque ele falava mesmo, ele não tinha medo de falar, né, palavrão, palavra de baixo calão, de xingar quem tivesse que xingar. Gregório de Matos era mesmo um representante perfeito do barroco, muito contrastante, muito o religioso e o profano convivendo tanto na vida desse homem, quanto também na obra dele. Ele morre na pobreza, na miséria total, abandonado, sozinho. E eu acho que era isso que eu tinha para falar do barroco, que é um momento literário que marca o nosso começo, digamos assim, dentro das escolas literárias, e que serve muito para a gente entender, acho, o Brasil até hoje. E é isso, e a gente vai para o último vídeo, que é sobre o arcadismo.